Bombeiros decidem continuar buscas por suposta quarta vítima de casa que desabou em Belo Horizonte. 3 idosas da mesma família morreram soterradas. Serão retomadas hoje as buscas no bairro Paraíso, região leste da capital, onde uma casa desabou neste sábado, tendo em vista a possibilidade de uma quarta vítima no local. 3 mulheres idosas morreram soterradas e já foram localizadas e retiradas pelo Corpo de Bombeiros durante os trabalhos na última tarde. De acordo com os militares, não houve a confirmação de uma quarta vítima e também não houve sinalização dos cães nas buscas por essa possível quarta pessoa. Ainda assim, a hipótese não foi descartada. O imóvel, que tinha 2 pavimentos, então 3 andares, veio completamente abaixo e mobilizou o Corpo de Bombeiros ao longo de toda a tarde deste sábado. A chuva forte que atingiu a região complicou ainda mais as buscas, que contou inclusive com cães farejadores para localizar as vítimas. A coronel Amanda, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, explicou como foi o trabalho. Um trabalho incansável, usando todas as técnicas específicas, né? E aqui a gente teve o apoio do batalhão especializado para esse tipo de ocorrência, a área do batalhão, da área mesmo, que é o 1º batalhão. Então foi possível aí a gente localizar os 3 corpos com mais agilidade. Mas realmente um acesso difícil, muitos escombros, uma dificuldade aí, o risco, né, para a própria equipe que estava lá. Essas 3 vítimas que foram retiradas, vocês já identificaram cada uma delas? Também os corpos já foram retirados? Sim, as 3 vítimas já identificadas, os corpos já entregues para a Polícia Civil, que daqui a pouco já segue, né, para o IML. Importante a gente falar que no momento mesmo do desabamento não estava chovendo, né? A gente está com o trabalho da Polícia Civil, que é quem vai apontar isso, né, depois, após a perícia, das possíveis causas. Mas o que a gente pôde obter de informação preliminarmente aqui é que em 2022 eles foram notificados pela Defesa Civil. Devido a patologias que foram encontradas na edificação, eles foram notificados para fazer as correções. Ao longo de toda a tarde, vizinhos e familiares também acompanharam de perto a situação e ficaram bastante assustados e fragilizados. Suelen Souza Rodrigues, vizinha que mora a pouco menos de 2 casas do local do soterramento, explica como foi o momento em que a casa desabou. Estava cuidando dos meus cachorros no meu quintal, que é mais lá pro fundo, e eu achei até que era uma parte do meu muro que estava caindo. Aí depois, quando eu vi aquela névoa de poeira, eu olhei para frente, eu achei que era a casa do vizinho de frente, que aqui no fundo tem outras casas, inclusive passa até um córrego por baixo dessas casas. E quando eu olhei para o meu lado direito, assim, que eu vi aquele tanto de poeira, aí eu vi o pedaço da casa soltando da parede, assim, e descendo mesmo, literalmente. E nesse momento, qual que foi sua reação, assim, no susto? Saí gritando, falei com a minha mãe, falei, mamãe, a casa da Shirley caiu, a casa da Shirley caiu. Aí o meu tio já desceu, os vizinhos também já desceram, já fomos entrando para verificar se a gente conseguia ouvir, a gente começou a gritar. Viu que a Shirley já estava aqui fora e a gente pensou, nossa, Fátima. E a gente, Fátima, gritando para ver se ouvia alguma coisa. Mas a gente não ouviu nada, já tinha muito escombro, não tinha nada, não sobrou nada. Nada. Uma amiga próxima da família também acompanhou o processo de localização e identificação das 3 vítimas. Melry Helena, de 80 anos, sua filha Tânia Lúcia, de cerca de 60 anos, e Maria de Fátima, de 70 anos, cunhada de Tânia, morreram as 3 no soterramento. Esta amiga e vizinha das vítimas falou sobre o drama para a família. A vizinha ouviu, que mora do lado, ouviu um estalo e quando ela chegou na janela, a casa já estava descendo com tudo. Você que é amiga da família, o que você fala assim sobre a família deles? São pessoas espetaculares, pessoas de muita fé mesmo, pessoas que toda hora que encontram com a gente, eles desejam bem, eles falam em Deus, na fé, em Jesus, são bondosos. Nunca encontro com a Fátima, por exemplo, sem conversar com ela sobre coisas religiosas. Você já tinha visto alguma coisa parecida por aqui nesse bairro? Algum desabamento desse nível? Não, só a área lá atrás que desaba. Tem muito desabamento porque tem um rio que passa no fundo e tem uma mina de água no quintal dessas casas. Então é um lugar perigoso para morar. Todo mundo assustado.
Como explicou a coronel do Corpo de Bombeiros, segundo a Defesa Civil, em 2022, a família desta residência foi notificada sobre a necessidade de manutenção, já que o imóvel havia trincas, rachaduras e infiltrações de longa data, além de deteriorização de tijolos e ferragens expostas. Segundo a nota da Defesa Civil, à época também foram detectadas rupturas em canalizações inadequadamente direcionadas para a encosta e a família chegou a ser notificada sobre a urgência dos reparos no local. Também neste sábado, um muro desabou sobre uma residência em Sabará, região metropolitana de BH. Neste caso, os moradores conseguiram sair a tempo, mas o cachorro da família foi soterrado. Belo Horizonte e mais de 400 cidades mineiras seguem com alerta de pancadas de chuva e risco geológico neste final de semana. Por isso, há necessidade de atenção especial em áreas de risco e em costas. Repórter Giovana Meirelles. Voltamos a falar sobre a tragédia que deixou 3 pessoas mortas na região leste de Belo Horizonte após uma casa desabar. Célio Ribeiro fala ao vivo, direto do local. Ô Célio, os trabalhos de buscas por uma possível 4ª vítima já foram retomados? Bom dia para você. Bom dia, André, bom dia, Edson, todos os ouvintes do Jornal da Itatiaia já foram retomados, sim. A gente fala aqui ao vivo do bairro Paraíso, região leste de Belo Horizonte. Já foram retomados pelos bombeiros logo cedo. A gente está aqui de frente ao local, né? Tem muitos militares, tem também populares que acompanham o trabalho aqui de perto. Essas buscas, elas são realizadas mesmo sem a confirmação dessa 4ª vítima e sem a sinalização por parte dos cães farejadores que participam dos trabalhos. A gente relembra que essa casa, que fica na rua Isaura Posidônio, no bairro Paraíso, ela desabou no início da tarde de sábado. O imóvel tinha 2 andares e 3 idosas com idade entre 60 e 80 foram encontradas mortas entre os escombros. As vítimas foram identificadas como Meuri Helena, Tânia Lúcia e Maria de Fátima, todas da mesma família. Uma 4ª moradora chamada Shirley estava na porta de casa e conseguiu escapar. As buscas pelas vítimas, durante a tarde de ontem, chegaram a ser interrompidas por conta da forte chuva. A Regional Leste, onde está aqui essa casa que desabou, já recebeu um volume de chuva 25% maior do que esperado para o mês de dezembro. Vale lembrar que em julho de 2022, então há 2 anos e meio atrás, o imóvel foi notificado pela Defesa Civil por conta de trincas, rachaduras e infiltrações. Então a equipe da Itatiaia segue aqui na região acompanhando os trabalhos e a qualquer momento, qualquer novidade que sair daqui, a gente volta durante a programação para informar o nosso ouvinte. É com vocês. Nós vamos voltar a falar com o repórter Célio Ribeiro, que tem atualizações sobre a tragédia que deixou 4 pessoas mortas na região leste de Belo Horizonte após uma casa desabar. Agora há pouco havia sido anunciado o início das buscas por uma possível 4ª vítima. Há alguma atualização, Célio? Falamos ao vivo aqui do bairro Paraíso, região leste de Belo Horizonte. Reportagem da Itatiaia conversa agora com o tenente Marco Moura, que traz novidades sobre as buscas aqui pela possível 4ª vítima do imóvel que desabou na tarde de ontem. Tenente, o que o senhor pode nos dizer agora? Bom, as buscas foram interrompidas ontem, devido às condições climáticas e do anoitecer, questões de segurança mesmo, e porque as informações que a gente tinha a respeito dessa possível 4ª vítima, elas eram bastante imprecisas. Não houve nenhuma novidade, nenhuma atualização a respeito dessa 4ª vítima, a gente não tem nenhuma confirmação, não conseguimos acessar as fontes que alegaram de fato ter visto essa 4ª pessoa que estaria na residência no momento do desabamento, e aí a gente optou por esperar o amanhecer para fazer uma busca com os cães, para que ele conseguisse identificar ou não essa possível 4ª vítima. Com as buscas já finalizadas, não foi encontrado nada, então por hora as buscas ficam suspensas aqui no local e continua um serviço de inteligência buscando informações a respeito dessa possível 4ª vítima. Em relação aos imóveis aqui no entorno, ficam as recomendações que foram divulgadas pela Defesa Civil ontem? Positivo, permanecem as recomendações repassadas pela Defesa Civil. Obrigado, tenente. Então é isso, as buscas foram interrompidas, os bombeiros agora seguem os trabalhos de inteligência para acompanhar a situação tanto do imóvel que desabou quanto dos imóveis vizinhos. Lembrando, foram 3 casas ali da região que foram isoladas, algumas parcialmente, uma delas ali teve área de serviço, copa, cozinha, que foram separadas, interditadas, e uma outra foi isolada a área de fundos, alguns cômodos, e uma terceira casa teve a parte dos fundos isolada devido a risco de deslizamento. Esses imóveis aí seguem sendo acompanhados tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Defesa Civil. Repórter Célio Ribeiro.
Buscas por possível quarta vítima de desabamento na região leste de BH são suspensas. 4 casas seguem interditadas. Célio Ribeiro. Essa informação foi confirmada pelo tenente Marco Moura, que acompanhou os trabalhos dos bombeiros desde cedo aqui no local. Segundo o militar, os cães farejadores não indicaram a presença de uma quarta vítima. Com isso, os trabalhos agora serão de inteligência, para acompanhamento tanto do terreno do imóvel que desabou, quanto dos imóveis vizinhos. Outras 3 casas foram parcialmente interditadas pelos bombeiros. A gente relembra que essa casa, que fica na rua Isaura Posidônio, no bairro Paraíso, desabou no início da tarde de sábado. O imóvel tinha 2 andares. 3 idosas com idades entre 60 e 80 anos foram encontradas mortas entre os escombros. As buscas pelas vítimas chegaram a ser interrompidas por conta da chuva forte que caía no local. A Regional Leste, onde fica a casa que desabou, já recebeu um volume de chuva 25% maior do que o esperado para o mês de dezembro. Vale lembrar que em julho de 2022, o imóvel foi notificado pela Defesa Civil por conta de trincas, rachaduras e infiltrações.